Para estarmos iniciando o nosso culto, vamos estar lendo versículos que se encontram em Josué 9, do 3 ao 5. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores. E tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Agora vamos estar cantando o hino 536. Jesus amado, escuta a nossa petição e dá-nos teu auxílio nas horas da lição, no tempo dos estudos, ensina-nos a estar com grande diligência, cada um em seu lugar. Concede-nos cuidado e dá-nos mansidão, ouvindo nosso Mestre com dócil atenção. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor e sempre obedeçamos ao grande Salvador. Agora vamos estar ouvindo uma oração com a irmã Sueli e logo após a palavra estar com o irmão Israel, que dará o estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, eu lhe agradeço, ó Pai, mais esse dia que o Senhor nos deste, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada um, ó Pai, que está ouvindo, ó Pai, nesse momento este culto, ó Pai. Que tudo, ó Pai, seja feito para a honra e glória do seu santo nome. Agora iremos ouvir o estudo, ó Pai, da lição com o irmão Israel, que esteja abençoando ele, usando o seu servo, ó Pai, para não falar dele, sim, ó Pai, o que precisamos ouvir, ó Pai. Instrua o teu servo, ó Pai, e nos abençoe, ó Pai, a cada dia, cada um, ó Pai, que está passando por momentos difíceis, ó Pai, de perdas, os enlutados, esteja com cada um deles, ó Pai. Muito obrigado por tudo, livre de todo o mal, é que te oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 9, para que a gente possa ler esse texto e ter a nossa base para o estudo da lição de hoje. Josué, capítulo 9. A partir do verso 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós. Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra vos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles. E dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco. E ele aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho. E eles aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho.
Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Lição de número 4. Josué, quando a adversidade é decepção. O representante de nossa lição de hoje é Josué, homem escolhido por Deus para ser o responsável a liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele sucedeu a Moisés. Sua história é narrada no livro que leva seu nome. Mas em outros textos também encontramos fatos importantes. Em Êxodo 17, do 8 a 16 e 33, 11, encontramos Josué recebendo a função para comandar uma tropa israelita e sendo escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, de acordo com Números 13 e 8. Quando o povo do Egito foi liberto, Josué já tinha mais de 40 anos de idade. No momento em que Moisés recebeu a lei, Josué já era seu auxiliar e o acompanhava em seus encontros com o Senhor. Meus irmãos, Josué era um guerreiro de Israel. Ele era um dos descendentes, da tribo de Efraim. E aqui nós vemos ele agora como assistente. Nós vemos ele já não mais como assistente de Moisés, nesse texto que nós lemos, mas agora já como o sucessor de Moisés. É interessante que ele, durante o período que ele foi assistente de Moisés, que ele foi servo de Moisés, ele passou por um momento como se fosse uma experiência de estágio. Assim como muitas empresas têm um programa de estágios, de jovem aprendiz, o Senhor fez algo parecido com Josué. Quando Deus chama Moisés no Monte Sinai, para que ele entregue a Moisés as tábuas do testemunho, o Moisés ele chama Josué para ir com ele, para subir ao monte junto com ele. Eu não sei se lá no alto do monte, se Josué ficou afastado enquanto Moisés ele recebia do Senhor as ordens, mas o fato é que ele teve a honra de subir com Moisés até o Monte Sinai, para poder acompanhar, para poder fazer parte desse momento histórico, desse momento tão importante. Ele teve essa honra que nem mesmo Arão e os anciãos de Israel tiveram. Josué teve. E eu acho mais interessante nessa história ainda toda é que enquanto Moisés estava lá em cima, o povo ficou preocupado porque Moisés estava demorando a descer e mandou que Arão fizesse um bezerro de ouro. E Arão fez o bezerro de ouro, contra a vontade de Deus, contra tudo aquilo que eles já haviam aprendido do Senhor, ouviram do Senhor, eles foram e fizeram esse bezerro de ouro. Então o Senhor manda que Moisés descesse porque o povo já estava se corrompendo novamente. E Moisés ele desce junto com Josué. Enquanto eles estão descendo, eles ouvem um som, e aquele som era algo estranho. E Moisés fala que isso era como se fosse assim, o povo está como se ele estivesse festejando lá embaixo, o que ele está vendo? E quando eles chegam lá embaixo, encontram o povo festejando, dançando diante de um bezerro de ouro como se fosse Deus. Aquela prática idólatra repugnante perante o Senhor. Então Moisés ele fica tão irado que ele quebra as tábuas do testemunho que ele havia acabado de receber do Senhor. Por que eu acho esse momento tão interessante? Josué presenciou tudo isso daí. Josué ele presenciou o povo se corrompendo, ele presenciou Moisés se irando. Josué não sabia que ele futuramente iria suceder Moisés, que ele passaria a ser o condutor do povo de Israel, que ele seria o líder do povo de Israel. Mas o Senhor já estava fazendo um estágio com Josué para que ele visse o tipo de povo que Israel era. Um povo idólatra, um povo que não era nem um pouco fácil, um povo que se corrompia com muita facilidade. Josué ele pôde presenciar isso e sem mesmo saber do seu destino, ele já estava sendo preparado para a missão que um dia ele iria assumir, de conduzir um povo difícil, de realizar uma missão muito importante para com o Senhor. Ponto 1. Aproveitando todas as oportunidades para aprender. Josué pôde aprender muitas coisas com Moisés e com todas as instruções que recebia de Deus. Presenciar a espera e a fidelidade de Moisés, com certeza transformou a vida de Josué e suas atitudes. Moisés foi extremamente usado para desenvolver em Josué um caráter de paciência, mansidão e liderança. Josué viu tudo isso em Moisés. Ele via a mansidão de Moisés, a fidelidade. E, assim,
Moisés, a Bíblia diz que ele foi um homem mais manso que existiu. E Moisés, ele tinha motivo de sobra para se irritar com aquele povo. Durante vários momentos, aquele povo viu o poder de Deus, a glória de Deus, viu manifestar sobrenatural de Deus e se corrompia. Então, às vezes que a gente vê que Moisés se irritou, né, a gente pensa, mas ele se irritou algumas vezes, mas uma pessoa normal teria se irritado muito mais. Josué ele pôde acompanhar isso, pôde acompanhar a fidelidade de Moisés perante o Senhor. É interessante que Moisés ele tem um amor muito grande por aquele povo. Moisés ele clama ao Senhor que tenha misericórdia daquele povo por conta das práticas dele, da idolatria, de tudo aquilo que era feito. Josué ele podia acompanhar isso na vida de Moisés. Esse amor pelo povo, porque isso realmente demonstra amor, porque se Moisés não amasse aquele povo, ele não clamaria ao Senhor por misericórdia. Ele clamaria para que Deus destruísse aquele povo de uma vez, porque seria menos trabalho, porque o Senhor já falou que destruiria. Então Moisés podia falar assim, manda ver, isso é problema do Senhor, eu estou tranquilo, eu não estou nem aí para esse povo não, vai ser até melhor para mim. Mas não, Moisés ele clama por aquele povo ali. Então ele podia ensinar isso a Josué. Era como se fosse um pastor ensinando, né, a um pastor auxiliar como agir com suas ovelhas. Josué ele podia ver na vida de Moisés amor por aquele povo, podia ver o amor a Deus. Josué estava aprendendo muita coisa durante aquele período ali. Seriam muitos anos de aprendizado, mas seriam de extrema importância, até porque para conduzir um povo difícil era necessário ter bastante experiência, ter bastante tempo de casa, né, para saber como a coisa funcionava. E o Senhor estava mostrando isso tudo enquanto Josué acompanhava Moisés, né, em toda essa trajetória. Na escolha dos espias para observar a terra de Canaã e todos que lá habitavam, estava Josué e mais 11 homens. Dentre todos os que foram enviados para essa missão, Josué e Caleb foram os únicos que continuaram em defesa da invasão de Canaã. Eles puderam perceber o quanto a cidade era boa. Eles demonstraram confiança na promessa de Deus sobre a terra que haviam de conquistar. Outra característica de Josué, confiança, né? Crer em Deus. Isso era algo que um líder precisava, né? Crer no poder de Deus, crer que aquele Deus que fazia promessas, né, era capaz de cumprir. Meus irmãos, Josué ele já saiu do Egito, né, com uma certa idade, com 40 anos. Ele não saiu de lá criança. E ele não era diferente do povo que saiu de lá junto com ele. Saiu de gente de toda idade, idoso, criança, saiu um monte de gente de lá junto. E as mesmas maravilhas que Josué viu, o restante do povo viu. Esses 11 espias aqui, no caso, os outros 10 espias, né, porque a gente exclui Caleb, porque Caleb também acreditou nas promessas do Senhor, né, desses outros aqui, desses 12 espias, tirando Josué e Caleb, todo mundo duvidou. E todos esses daí, eles viram também sinais, maravilhas, e todo o restante do povo viu o sinal e maravilha do Senhor. Essas pessoas viram o mar se abrir, viram o povo de Israel ser liberto do Egito de uma forma sobrenatural, e eles estavam com dificuldade de crer, né, que o Senhor era capaz de lhes dar a terra de Canaã. Então a gente vê que Josué tinha essa característica também, de confiança. Ele conseguia olhar para trás e saber que o Deus que libertou eles do Egito era poderoso para fazer qualquer outra coisa. O Deus que abriu um mar na frente deles era poderoso para fazer o que ele quisesse. Não haveria gigante, não haveria ninguém que impediria o povo de Israel de entrar naquela terra ali. Mas uma característica de Josué, confiança em Deus. Quando Moisés percebeu que seu tempo na terra estava acabando, escolheu Josué de forma oficial para ser seu substituto. Na verdade, Moisés estava atendendo a ordem do próprio Deus, quando sentiu que sua liderança acabaria antes de entrar em Canaã. Josué passou a ser o novo líder do povo de Israel. Deus ele manda que Josué escolha, Deus manda que Moisés escolha a Josué como novo líder de Israel. Ele vai ser consagrado como novo líder de Israel. Olha só que coisa, irmãos. Que responsabilidade que cairia sobre os ombros de Josué. Todo aquele percurso que ele viveu ao lado de Moisés, agora teria um propósito. Não era todo ele estava passando aquilo tudo ali. Era para poder, a partir de agora, liderar o povo de Israel para conquistar a terra prometida. O Senhor ele usa Moisés, né, desde a libertação do Egito, e caminha com aquele povo, né, pelo deserto, todo aquele tempo, passa todas aquelas coisas,
para agora Moisés ser substituído por um homem que vai conquistar aquela terra junto com eles, né? Moisés está se aposentando e até então aquele rapaz que era um estagiário, que era alguém que o auxiliava, seria o novo guia do povo de Israel. Agora era essa responsabilidade entregue a uma outra pessoa para continuar essa obra. Vamos para o ponto 2, para a gente poder adiantar um pouco. Confiar traz segurança e vitória na adversidade. Algo que fica muito claro para Josué é a promessa de que Deus estaria sempre com ele. Ser acompanhado por Deus durante toda a missão lhe daria confiança suficiente para continuar a grande conquista. Assim que Moisés morreu, Deus lhe encoraja de forma particular. Se você abrir sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1, né, a partir do verso 1 até o 9, né, mas o texto todo, a gente vai ver que o Senhor ele encoraja Josué. Ele fala, olha, Moisés morreu e você vai levar esse povo a conquistar a terra prometida. Você pode ficar tranquilo que assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Confie em mim. Né? Você não precisa ficar com medo, você não precisa temer nada, porque eu vou te acompanhar em todos os momentos. Meus irmãos, imagina só. Josué, ele era assistente de Moisés. Estava ali, acompanhava Moisés gerindo o povo, julgando isso e aquilo, conduzindo o povo. Mas até então, por mais que Josué estivesse ali de frente com aquilo tudo ali, vendo tudo aquilo ali acontecendo, ele não tinha essa responsabilidade que Moisés tinha. E agora todo o peso que estava sobre os ombros de Moisés passaria para Josué. Todos os abacaxis que Moisés descascava, agora Josué seria o responsável por descascá-los. Então, era de se esperar que ele estivesse com medo. Aqui ele não fala que ele estava com medo ou não. Mas o Senhor o encoraja. O Senhor já fala, olha, seja forte, seja corajoso. Não te espantes, porque eu vou estar com você todo o tempo. Pode ficar tranquilo, pode confiar em mim que vai dar tudo certo. É só você obedecer aquilo que eu te mandar fazer que vai dar tudo certo. Então, assim, Josué ele já conhecia Deus. Ele já havia visto maravilhas do Senhor, já havia presenciado grandes coisas, já havia tido batalhas e vencido batalhas em nome do Senhor. Porém, agora, mais do que batalhas, ele teria um povo para governar, um povo para liderar. Então, era de se esperar que ele estivesse com medo, né? É a parte mais lógica. Eu, no lugar dele, com certeza estaria com medo. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eram mais de 600 mil pessoas. Então, pensar que você agora lideraria 600 mil pessoas, né, eu acho que é de fazer qualquer um tremer na base. Né? Seria uma responsabilidade muito grande sobre os ombros de Josué. Não foram poucos os obstáculos enfrentados por Josué logo no início de sua liderança. Mesmo sendo um homem tão experiente e vivido um longo tempo de intimidade com Deus, Josué não ficou livre das provações diárias, o que lhe exigiu confiança e dependência no único que poderia mudar os rumos dos resultados adquiridos com essas provações. Alguns exemplos disso podem ser vistos quando o povo precisava atravessar o Rio Jordão e enfrentar o exército dos cananeus. No capítulo 3 do livro de Josué, temos a descrição de como Deus sobrenaturalmente interrompeu as águas do Jordão quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança pisaram nas águas. Assim o povo de Israel passou a seco, marchando em direção a Jericó. O Senhor faz aqui, né, com Josué um sinal parecido que ele fez com Moisés no passado. O de Moisés foi abrir o mar, né? O de Josué foi que o Jordão se abrisse, né, diante deles. Assim, se a gente pensar em grandeza, né, abrir o mar, né, foi algo muito maior, muito mais incrível de ter sido visto, né? Talvez tenha sido. Mas para um ser humano é impossível tanto abrir o mar quanto abrir um rio. Então foi um sinal grande também. Era o Senhor mostrando maravilhas diante de Josué, mostrando que, assim como ele foi com Moisés, ele estaria com Josué. E ele fala isso para Josué, antes de abrir o Jordão, né, que ele fala que ele engrandeceria o nome de Josué, assim como ele engrandeceu o nome de Moisés. Então, Josué seria um líder tão importante para aquele povo quanto Moisés foi. Josué seria alguém tão usado por Deus para o povo como Moisés foi. Confiar em Deus era o que mantinha a liderança de Josué.
Ele obedecia a cada orientação que Deus lhe dava e isso lhe trazia vitória. Algumas táticas eram inacreditáveis a olhos humanos. Olhos humanos nem imaginavam que poderiam ser realizadas, assim como a tomada de Jericó. Nessa conquista, os sacerdotes e o povo marchavam ao redor da cidade. No 7º dia, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo gritou com grande brado, as muralhas de Jericó caíram. Essa próxima aprovação tem a ver com a conquista da terra dos cananeus. Deus deu uma ordem muito clara, mas as cidades destes povos que o Senhor teu Deus te dá como herança, não deixarás com vida nada que tem fôlego. Pelo contrário, tu os destruirás por completo. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, conforme te ordenou o Senhor teu Deus. Confiar no Senhor. Essa era uma das características de Josué, característica importante, que era necessário a um líder que governaria um povo tão grande. Quem já confiou no Senhor e teve provas, que teve resposta por conta da confiança, sabe como isso nos mantém de pé. A Bíblia diz que a fé é o firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meus irmãos, a gente só consegue ficar de pé por causa da nossa fé. Se algum dia a gente abandonar a nossa fé, a gente deixar a nossa confiança em Deus de lado, a gente não resiste. A gente vê tantas coisas acontecendo hoje em dia, pessoas se suicidando, mortes e tantas outras coisas. E eu acho que o pior de tudo é esse tipo de consequência, o suicídio, depressão. Tudo isso, por mais que a gente queira até fugir, mas isso, no fundo, demonstra, às vezes, falta de confiança no Senhor. Isso pode ter como princípio exatamente a falta de confiança no Senhor. A gente sabe que existem vários problemas nesse mundo. E se a gente olhar para os problemas que existem, a gente cai. A gente não consegue permanecer de pé. Muitas pessoas se decepcionam com o mundo exatamente por não terem nada em que se firmar. E nós temos no que nos firmar. Nós temos ao Senhor, nós conhecemos ao Senhor, nós conhecemos a palavra de Deus. Isso é o que pode firmar os nossos pés. Eu estava vendo esses dias um vídeo que eu achei muito interessante, que foi de um homem que ele era viciado em crack. Ele passou alguns anos na Cracolândia. E ele se libertou do vício, conseguiu se livrar do vício. Mas assim, esse homem não era crente não, estava dando testemunho de conversão, porque nada disso. Ele continuava assim, tendo as atitudes de uma pessoa que não conhece a Deus. Ele realmente não havia se convertido. Ele não estava lhe dando um testemunho. E ele falava a respeito de drogas e tal, e uma das pessoas que o entrevistava, perguntou assim para ele, poxa, por que você começou usando crack? O que te levou a usar crack? E ele falou o seguinte, olha, você fez uma pergunta aí como se... uma pergunta extremamente moralista, uma pergunta extremamente voltada do cristianismo, como se tudo fosse um motivo, como se a pessoa tivesse um motivo para poder usar drogas, o pai e a mãe se separou, vai usar drogas e tudo mais, e perdeu o emprego, vai usar drogas. Não, nem tudo é isso. E realmente, às vezes não é isso. E ele falou um negócio que assim, eu achei a resposta dele interessante. Não que eu concorde, mas achei interessante. Ele falou o seguinte, olha, as pessoas usam droga porque é bom. Ninguém usa droga porque é ruim. Droga é um negócio que deixa a pessoa bem. Assim, a sensação é boa, as consequências são horríveis. Mas a pessoa que usa droga, que se vicia, não se vicia em algo ruim. Não é igual, eu odeio tomar dipirona. Eu não me vicio em tomar dipirona líquida. Eu jamais vou me viciar em tomar dipirona, porque eu não gosto do gosto. Agora, as pessoas se viciam em coisas boas. Então ele falou, olha, as pessoas se viciam, usam drogas porque é bom. Aí ele deu um motivo para que as pessoas usam drogas. Porque o mundo é chato pra caramba. A vida é muito chata e a pessoa tem que usar drogas para poder conseguir suportar. Assim, a gente vê uma coisa na resposta desse homem. Ele não conseguia achar graça na vida, conseguiu achar graça usando drogas. Se a gente não tiver fé em Deus, a gente vai ter essa mesma visão, de que a vida não tem graça. Por isso as pessoas recorrem ao suicídio, as pessoas recorrem a drogas e tantas outras coisas. É para poder fugir disso, fugir da desesperança. Se a gente olhar para o mundo como um todo, por mais que a gente veja boas ações em alguns lugares, a gente está vendo o seguinte, a corrupção está aumentando a cada dia.
As situações de guerra e de desigualdade, elas aumentam a cada dia. É impossível ter esperança no mundo onde a gente sabe que tudo caminha para o mal. Se a gente olhar para a questão ambiental do nosso planeta, está tudo piorando. Por mais que a gente tenha mais conhecimento do que no passado, as coisas só pioram. Por mais que a gente saiba inúmeras causas sociais de problemas e tudo mais, a coisa só continua a piorar. Por mais que a gente ouça falar do risco das drogas, o consumo de drogas ilícitas, né, de drogas pesadas, só aumenta a cada dia. Então é o seguinte, a gente não consegue ter esperança nesse contexto, não. Se a gente for olhar para tudo, a síndrome do pânico, a depressão, o suicídio, as drogas, tudo isso se torna uma solução muito fácil, uma solução muito boa, né, diante do mundo que a gente vive. Porém, o que nos mantém de pé é confiar em Deus. A única coisa que é capaz de nos manter de pé é a nossa fé. É a gente conseguir olhar para Deus e ter nele a nossa esperança de redenção, de que um dia todas as coisas vão mudar. É nisso que a gente tem que se firmar. Isso é ter fé. Confiar em Deus. Josué tinha isso. E é necessário que essa mesma confiança de Josué perante os obstáculos exista em nós. Os nossos obstáculos não são mais gigantes físicos, mas a gente tem um monte de problema lá fora no mundo para enfrentar. E a gente tem que se vestir da couraça, né, do Senhor, de toda a armadura de Deus, e enfrentar esses problemas. Enfrentar tudo isso confiando em Deus, na resposta divina, naquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer nos usar, né, para aquilo que Ele quer nos usar. A gente tem uma responsabilidade muito grande perante esse mundo. A gente tem muita coisa a fazer nesse mundo. A gente tem muita coisa a promover nesse mundo e para o reino de Deus. Então a gente não pode olhar para o lado. A gente precisa ter fé e seguir adiante. Ponto 3. Desviar o olhar de Deus conduz ao erro. As nações que viviam ao redor de Israel deveriam ser destruídas totalmente. Porém, havia uma regra diferente para as nações que viviam longe de Israel. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, tu lhe proporás a paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que ali se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá como escravo. Mas se ela, pelo contrário, não quiser a tua paz, mas a guerra, tu a sitiarás. De acordo com a ordem de Deus, poderia haver uma aliança com um povo que morasse longe, mas de forma alguma com aquele povo ao seu derredor. Tudo isso porque Deus conhecia o tamanho da corrupção por parte do povo que ali vivia. Era um povo que andava longe de Deus, mas conhecia as promessas vindas dele. Eles tanto conheciam que temiam por suas vidas. Aqui, meus irmãos, nesse ponto 3, a gente vai estudar, né, a respeito da atitude do povo, né, dos habitantes de Gibeão. Aqui o Senhor já havia já havia dado um mandamento, né, lá no livro de Deuteronômio ao povo de Israel, que era o seguinte: o povo que está em volta aqui da Terra Prometida, né, tudo isso daqui, o povo que está em volta de vocês vão destruir por completo. Os heveus, os cananeus, os jebuseus, todos esses daí, vocês vão destruir por completo. Não tem que ficar ninguém. Esse povo é um povo extremamente corrupto. E qual é o risco de, se ficar alguém, vocês se corromperem junto com eles? Então vocês vão destruir todo mundo. Vocês não vão deixar ninguém. Não vai ficar ninguém para semente. Agora, o povo que é de longe, que mora mais longe, vocês vão chegar a eles e vão lhes propor paz. Se eles aceitarem a paz, eles vão virar escravos de vocês. É para isso, é para eles se tornarem escravos de vocês. Se eles não quiserem, então eles vão morrer. E o que é que o povo faz então? Está lá o povo de Israel, eles destroem, né, o povo de Ai, né, matam aqueles reis, aquele povo lá, destrói todo mundo. E então o povo de Gibeão, eles ficam sabendo disso. Né? Foi o que a gente leu aqui nesse texto. Eles ficam sabendo disso. E eles temem pela vida deles. E o que eles fazem? Eles vão lá, pegam vestes velhas, se vestem de roupa velha, botam sandálias velhas nos pés, pegam pão embolorado, né, aquele pão já mofado já, pegam odres de vinhos, né, que eram bolsas onde se guardavam os vinhos, né, uma bolsa de couro, né, como se fosse uma bolsa de couro onde se colocava o vinho, pegam aquele negócio já rasgado, costurado, né, que parecia ser velho, pega tudo isso. E eles vão até o encontro de Josué, até o povo de Israel, e eles propõem aliança. Só que esse povo de Gibeão, eles estavam ali por perto. Eles não eram de um povo que morava distante. Né? Ou seja,
Era a gente que estava ali, se era a gente que estava perto, deveria ser destruído por completo. E o que eles fazem? Esse povo de Gibeão vai até Josué e fala assim, olha, a gente veio de uma terra muito distante, né? E a gente queria fazer aliança com vocês. O povo até desconfia a princípio, mas eles vão lá e mostram, olha, vocês estão vendo esses pães aqui? A gente tirou eles e saiu quentinho do forno quando a gente estava lá. A gente tirou eles quentinho do forno, botou na bolsa para vir. Essa roupa aqui que a gente está vestido, a gente tinha acabado de costurar, estava novinha em folha. Essas sandálias aqui, não tinha esses arames aqui, não tinha um pregozinho aqui para prender, não. Né? Era tudo bonitinho, estava tudo novinho. Né? Esse vinho aqui, esses odres de vinho, eles não estavam costurados não, porque eles foram rasgando e a gente foi costurando para poder carregar vinho. Então, assim, a gente veio de muito longe, a gente queria fazer aliança com vocês. Então o povo viu aquilo dali, né? Viu aquelas coisas que pareciam realmente ser um demonstrativo de que aquele povo veio de longe. Fala o seguinte, não, então a gente vai fazer aliança com vocês sim. Né? A gente vai poupar a vida de vocês e vocês vão se tornar nossos escravos. Era tudo que o povo de Gibeão queria. Né? O povo de Gibeão queria ficar vivo. Né? Eles sabiam que o povo de Israel provavelmente os mataria. E eles queriam arrumar um jeito de continuar vivos ali. Essa era a intenção deles. E aí o que acontece? Josué, depois de 3 dias, fica sabendo que eles moravam ali pertinho, que eles eram vizinhos deles. Então Josué, ele se depara com aquela situação ali. E ele fala, pô, por que vocês fizeram isso com a gente? Por que vocês mentiram para a gente? Olha, a gente não queria morrer. É isso que a gente não queria que vocês matassem a gente. Então a gente falou isso tudo para virar escravo de vocês. O povo de Gibeão era um povo que estava ali, era um povo corrupto, era um povo ruim. Não era gente boa que estava ali, não era gente de bem. Era um povo maldoso. E Josué fez aliança com um povo ruim. Esse povo não viveria como irmão ali entre o povo de Israel. Né? Lógico, não viveria. Né? Eles seriam escravos. Mas ainda assim, era um risco para o povo de Israel. E a gente vê o seguinte, se você continuar lendo ali o texto, você vai ver que algumas nações se levantam contra o povo de Gibeão. Né? E o que acontece? O Josué tem que defender aquele povo. Ele tinha feito um compromisso de preservar a vida deles. E agora Josué vai lá e vai defender aquele povo ali. Por quê? Era um povo que era para ter sido morto pelo povo de Israel, para ter sido destruído. Agora Josué foi lá e fez aliança com esse povo, né? Com o povo de Gibeão, de mantê-los vivos. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Aquilo que aparece diante da gente parece ser muito bonitinho, muito certo. Eu penso sempre no seguinte, a gente olha para Satanás, para aquilo que Satanás faz, e a gente acaba subestimando Satanás. Às vezes a gente vira e fala, não, o diabo está fazendo isso assim assado, o diabo está fazendo aquilo. Só que tem uma coisa, meus irmãos, o diabo está nesse mundo tem bastante tempo já. Ele não nasceu ontem, não. Assim, para um ser humano normal, né, alguém que nem a gente, que é feito de carne, a gente não consegue saber o que Satanás está planejando, não. Quem nos protege é Deus. É Deus quem nos guarda. Não é porque a gente consegue, ó, Satanás está ali, Satanás está lá. Não. É o Senhor que nos guarda das estratégias de Satanás. Muita coisa fica bem clara, mas muita coisa está oculta, meus irmãos. O diabo ele é um estrategista tanto. Né? Tanto é que a Bíblia fala, né, nós não lhe ignoramos os seus desígnios. Se eu não me engano, foi Paulo quem falou isso, mas você pode confirmar isso depois. Então, assim, a gente não pode subestimar Satanás, a gente não pode achar que ele está sempre exposto. A gente sabe que Satanás está numa mesa de bar, quando tem alguém bêbado. Mas muitas das vezes Satanás está dentro da igreja e começa colocando uma heresiazinha no meio de coisa ali, né, no meio daquilo que a gente conhece. Às vezes se apresenta como algo muito bom, algo muito bonitinho. E a gente não consegue, se a gente não tiver o discernimento espiritual, a gente não vai saber aquilo que é de Deus e aquilo que vem do inimigo. Então é necessário tomar cuidado. A gente não pode achar que as coisas estão sempre muito óbvias, não, porque Satanás ele é um estrategista e tanto. A única coisa que a gente tem que nos protege, né, o que nós temos que nos protege de Satanás é a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É o Senhor que nos protege, né, porque por nós mesmos nós não temos condições de fazer isso. Nós não temos, por mais que a gente ore e busque a presença de Deus, é a graça de Deus que nos mantém de pé, meus irmãos. Não é porque a gente é bom, não. É a graça de Deus sempre que vai nos sustentar, que vai nos livrar das ciladas de Satanás, né? Que vai chegar e vai nos colocar de pé quando a gente cai, né, nas ciladas. Mas a gente precisa estar de olho aberto com aquilo que acontece ao nosso redor. Com quem chega perto da gente. Pode parecer bom,
pode parecer amigo, pode parecer vindo de Deus, mas muitas vezes não é. Precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados e tomarmos uma decisão que não seja aprovada por Deus. Ao nosso redor teremos mentirosos, falsificadores, atores, vozes mansas, espertezas e astúcias que tentarão desviar nossa atenção da verdade e do motivo para a nossa caminhada se tornar vitoriosa. É necessário tomar cuidado e procurar a direção de Deus. A cada passo devemos buscar o conselho de Deus, mesmo naquelas coisas que parecem óbvias. O povo de Israel não consultou a Deus. Josué não consultou a Deus quando ele fez aliança com aquele povo de Gibeão. Ele deveria ter consultado a Deus. Ele deveria ter primeiro perguntado ao Senhor se aquilo era a coisa certa a fazer. Mas tomou uma decisão precipitada. O que resultou nisso? Resultou nessa grande, vamos dizer, essa grande emboscada sobre o povo de Israel, essa grande artimanha do inimigo sobre o povo de Israel. Tudo por conta de não olhar melhor para as coisas, não analisar melhor, não colocar a confiança em Deus. Armadilhas para nos decepcionar. Ponto 4. Eu quero já passar para cada um desses pontos, para a gente discutir sobre eles, para a gente comentar um pouco sobre eles. A falta de tempo para Deus. Temos todo o tempo do mundo para inúmeras atividades, mas para as coisas de Deus não dá. Meus irmãos, aqui a gente vai ver uma série de coisas que vêm para nos decepcionar. Eu acho interessante todos esses pontos aqui que são colocados, por quê? Todos eles tendem a nos afastar de Deus, a nos levar para longe de Deus. Eu não sei você, mas uma das coisas que mais me traz tristeza ao coração é quando a gente segue um desses caminhos aqui, a gente acaba cometendo alguma dessas atitudes aqui, e no final das contas, sabe o que acontece? A gente quebra a cara. A falta de tempo para Deus. Todas as vezes a gente deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de estar com o Senhor, porque a gente tem outras coisas para fazer. Ou é o trabalho, ou é tanta coisa que a gente tem nessa vida, meu irmão, que às vezes não sobra tempo para Deus, não é verdade? Mentira. Isso é mentira. Sabe por quê? Porque a gente arruma tempo para qualquer coisa que a gente precisa fazer. Se a gente tiver que trabalhar, a gente vai acordar. Se a gente tiver que chegar mais cedo no nosso trabalho, a gente vai acordar mais cedo para ir para o trabalho. Se a gente tiver um monte de coisa para fazer e tiver que trabalhar, a gente vai dar um jeito de fazer tudo aquilo ali e trabalhar. A gente vai fazer de tudo para fazer todas aquelas coisas. Ou seja, a gente coloca nossas prioridades naquilo que a gente acha que é importante. E se a gente não entrega tempo a Deus, a gente pode falar, não, mas eu amo o Senhor de todo o coração. Mas como que é isso? A gente ama a Deus e não dá tempo a Ele. E sabe o que acontece no final das contas? A gente vai lá, pode ser o trabalho, pode ser família, pode ser o que for que ocupe o tempo de Deus. Aí a coisa vai lá e dá errado e a gente fica chateado. E a gente olha o que acontece, a gente chega à conclusão. Isso tudo é consequência disso. De eu não dar tempo para Deus. Se eu tivesse escolhido estar com Deus, eu teria ouvido a voz de Deus e saber o que era melhor. O que acontece? Se decepciona. Como o povo de Israel se decepcionou porque não ouviu a voz de Deus. O celular no lugar da Bíblia. Às vezes a gente deixa... E troca a Bíblia não só pelo celular, mas por tantas outras coisas. Hoje em dia é o celular que está em alta. Porque no celular a gente faz tudo. Internet, televisão, conversar com os outros. Se vê que aquilo que a gente menos faz com o celular é ligar para alguém para poder conversar com a pessoa. Mas agora, no WhatsApp, a gente conversa com gente que às vezes a gente mal acabou de conhecer. E tantas outras coisas que a gente tem no celular e a gente esquece da Bíblia. Eu pergunto a você tem a Bíblia instalada no seu celular? Tem Bíblia para você poder instalar no seu celular e ler a Bíblia também. Será que eu estou lendo a Bíblia no meu celular? Eu prefiro ficar abrindo o YouTube, ficar abrindo o WhatsApp, Facebook, tantas outras coisas aí, Instagram, que eu nem sei como é que esse trem funciona, mas tanta coisa que tem, a gente troca isso tudo pela Bíblia. A gente pode instalar a Bíblia no celular também, usar o celular para ler a Bíblia. E olha só, tem mais. A Bíblia no celular você consegue ter várias versões. Às vezes você tem aqui Almeida corrigida, você pode ter Almeida revista atualizada, NVI, nova versão internacional, NVT, nova versão transformadora, King James. Então assim, você tem todos os tipos de versão de Bíblia ali para você poder ler e ter até um entendimento melhor da palavra de Deus. E aí? E o que acontece? A gente não lê a Bíblia, troca por outras coisas. E futuramente a gente quebra a cara porque tomou uma decisão
que se a gente tivesse parado para ler a Bíblia, Deus teria falado conosco e a gente saberia o que fazer. E a gente faz o quê? Se decepciona. A televisão no lugar da oração. E aqui também a gente pode colocar celular, internet, tanta coisa nesse meio. Né? A gente deixa de estar com o Senhor, de falar com o Senhor, para poder pegar e gastar tempo. Muitas das vezes vendo coisas que não trazem benefício algum e às vezes podem trazer até malefícios. E a gente deixa de falar com Deus. E quando a gente deixa de orar com Deus, o que acontece muitas das vezes? A gente se decepciona, a gente quebra a cara. A gente entende que se a gente tivesse entregue uma situação ao Senhor, a gente teria obtido resposta de Deus e teria tido solução do Senhor. Complicado isso, né, irmãos? Substituir um momento de prazer, algo que deveria ser prazeroso, ter um momento com Deus, por celular, televisão e tantas outras coisas. Decepção é o resultado de tudo isso. Os métodos ilícitos para a conquista de um emprego, o dinheiro, você mentir para conseguir algo. A consequência disso tudo é um dinheiro amaldiçoado, é um dinheiro que não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, esse dinheiro não vai ser prosperidade na sua mão, vai ser maldição. E o que acontece com tudo isso? Decepção. Traz consequências muitas das vezes até no campo humano, de você ser preso por algo que estava errado. Você sabia que estava errado, mas você não consultou a Deus. Ou então algo que você nem sabia que estava errado, mas você não consultou a Deus para saber se aquilo dali era algo bom para se fazer. Você viu a oportunidade de ganhar dinheiro, achou que não tinha problema e deu nisso. O que acontece com tudo isso? Decepção. Falta de compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu, a família. Irmãos, a nossa família é o bem mais precioso aqui na nossa terra. Isso é a única coisa assim, que tem um peso no campo familiar, civil, espiritual. A nossa família envolve tudo isso daí. Não tem nada na nossa vida que a família não seja interferida por uma decisão. Ou seja, se a gente deixa de dar atenção à nossa família, dar o devido valor à nossa família, o que acontece futuramente? Decepção. Por quê? A gente pode acabar entrando num divórcio, filhos afastados da presença de Deus e tantas outras coisas que a gente sabe que pode acontecer. Por quê? Por não dar atenção à família. E lá na frente a gente se decepciona, a gente se arrepende. Por quê? Porque a gente não passou o tempo que precisava passar com a família. A gente acha que vai ter tempo depois e não tem. Não recupera o tempo, não tem como voltar atrás. Não tem como pegar lá. É que nem aquela história, o arroz queimou. Não adianta. O que a gente vai fazer com isso daí? Vai fazer o quê depois que o arroz queimar? Então a gente precisa fazer de tudo para não queimar o arroz agora, para deixar o negócio bom, para continuar com a nossa família inteira, de pé, para a gente não chegar lá na frente e se decepcionar, porque a gente trocou tanta coisa, às vezes até achando que era o melhor para a família, e não era. A substituição da comunhão na congregação, trocar a presença, a comunhão com os irmãos da igreja, estar na igreja, gera decepção, porque futuramente algo pode acontecer na nossa vida. E se a gente estivesse no meio do braseiro, se nós, como brasa, estivéssemos lá no meio do braseiro, das outras brasas, a gente permaneceria aquecido, permaneceria quente. E a gente não chegaria a situações que depois a gente vai se arrepender, que a gente vai se decepcionar. As orientações do mundo em detrimento das orientações dos líderes de Deus. Deixar de ouvir a Deus para ouvir pessoas que não pertencem a Deus. Deixar de consultar os nossos pastores, os nossos diáconos, para consultar pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não temem a Deus. Isso é complicado. De quem que a gente está buscando conselho? Para a nossa família, para a criação de filhos e para tantas coisas. É de Deus, é dos outros. Cuidado, irmãos. A gente precisa buscar a orientação de quem conhece a Deus. Não importa se a pessoa tem muito conhecimento ou não. Se ela não conhece a Deus, é perigoso. Isso futuramente gera em nós decepção, gera em nós a quebra da nossa cara. Então vamos tomar cuidado com isso. Falta de paciência para esperar o tempo de Deus. Se adiantar naquilo que Deus tem um tempo próprio para fazer. O que a gente acontece? A gente quebra a cara, se decepciona. Porque a gente quis adiantar coisas que não eram para ser adiantadas. E no final das contas, aquilo não tem o sabor que deveria ter. Não tem o sabor de mel que deveria ter. Tem o sabor de fel. Por quê? Porque a gente não esperou o tempo de Deus. É necessário saber esperar o tempo de Deus. Confiança exagerada em nós mesmos. Isso daqui é padrão para quebrar a cara. Confiar demais na gente sempre vai gerar isso. Sempre vai gerar decepção. Sempre vai gerar arrependimento. Isso sempre vai acontecer.
Por quê? Porque a gente não é bom, a nossa natureza não é boa. Né? Se não for a graça e misericórdia de Deus, nada acontece, irmãos. Então a nossa confiança tem que estar em Deus. Para pensar e agir, quais são os gigantes que estão tendo poder para te desviar do Senhor? O que tem enganado seu coração ao ponto de te fazer pecar? Busque na palavra de Deus textos que lhe ajudam a enfrentar os gigantes do dia a dia. A gente aprende uma lição aqui, meus irmãos, para que a gente não se decepcione. Tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente faz, os tipos de alianças que a gente faz, porque isso tudo pode futuramente gerar decepções na nossa vida. Confiemos no Senhor, leiamos a palavra do Senhor, busquemos aquilo do que o Senhor se agrada. Amém? Vamos orar. Pai amado, louvamos o Teu nome por poder estudar essa lição. Que o Senhor, Deus, fale conosco todos os dias. Que a Tua palavra, Deus, nos oriente e que somente o Senhor seja o nosso motivo, Deus, de viver e de seguir a vida, Pai. Que a nossa confiança esteja totalmente depositada no Senhor. E que possamos, ó Deus, buscar a Tua vontade, buscando sempre, Deus, aquilo que o Senhor quer para nós, consultando primeiro o Senhor, antes de nos consultar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, irmãos.